Olha, se existe um tema que ninguém em sã consciência escolheria para começar um canal, é esse. Polêmico, antimoderno e divisor de opiniões. Mas vambora, estamos aqui para isso. Esse vídeo vai ser revolucionário sobre o tema. Mulheres podem ser pastoras ou isso vai contra a Bíblia? Só pra deixar claro, talvez você viu o nome do canal e achou estranho ser contra a Bíblia. Mas calma, não temos objeção à palavra de Deus. Na verdade, mostramos com base na própria Bíblia o que realmente vai contra ela. E esse assunto é muito pertinente para nós. Porque nos últimos 2 séculos, cristãos e até não cristãos têm debatido intensamente essa questão. A pergunta é, o que aconteceu nesses últimos 200 anos para que algo antes impensável passasse a ser visto como normal em tantas igrejas? Não há outra resposta a não ser a Revolução Industrial. Esse camarada alterou profundamente a estrutura econômica, política e cultural do Ocidente. Antes disso, a economia era basicamente rural. Homens e mulheres trabalhavam juntos na família, mas as mulheres ficavam mais no cuidado do lar, em tarefas da comunidade ligadas à igreja. Com a industrialização, milhares de mulheres deixaram o campo e entraram nas fábricas, escolas e escritórios. Pela primeira vez, elas ganhavam um próprio dinheiro, mesmo sendo pouco, era um próprio dinheiro. E com isso, um poder que ainda não existia. A autonomia foi vindo para as mulheres pouco a pouco. E foi a partir desse ponto que o mundo mudou. Da fumaça das fábricas e das longas jornadas de trabalho nasceu algo muito maior. A primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo lutava por direitos fundamentais, voto, acesso à educação e reformas legais. Mas essa busca por igualdade logo olhou também para dentro das igrejas. Quando as mulheres começaram a questionar por que os principais cargos religiosos eram ocupados apenas por homens, encontraram pela frente um muro, uma interpretação bíblica antiga que sustentava essa exclusão e servia de base para toda a hierarquia cristã da época. E qual era essa passagem que tantos usavam para justificar isso? Bom, está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Ali fala que a mulher deve aprender em silêncio. Na verdade, ele diz categoricamente que não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Mas você pode estar se perguntando, ele quem? O autor desse texto é ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Um homem que matava cristão, que ficou cego, se arrependeu e agora evangelizava o mundo afora. Esse Paulo estava escrevendo a Timóteo, um jovem líder cristão que cuidava das igrejas da cidade de Éfeso, uma importante região do Império Romano. Nessa carta, Paulo orienta Timóteo sobre como manter a ordem e a doutrina dentro da igreja, que enfrentava problemas com falsos ensinamentos e confusão nos cultos. Séculos depois, porém, esse mesmo texto se tornaria a principal arma teológica contra o avanço feminino dentro das igrejas. Líderes religiosos acreditavam que, citando Paulo, poderiam conter o movimento pela igualdade. Mas o resultado foi completamente o oposto. A tentativa de silenciar gerou mais voz. Foi dessa tensão que surgiram figuras como Elizabeth Cady Stanton, que em 1895 reuniu um grupo de mulheres para estudar a Bíblia sobre outra ótica e publicou a famosa Bíblia da Mulher, reinterpretando as escrituras em defesa da dignidade do papel ativo das mulheres na fé. Essa ideia acabou dando muito certo em termos de popularidade. Até porque no espaço acadêmico e teológico surgiu uma nova corrente de pensamento, a teologia feminista. Seu objetivo central era de reinterpretar as escrituras e as tradições cristãs a partir de uma perspectiva feminista, corrigindo, entre aspas, séculos de leituras tendenciosas pelo patriarcado. As teólogas feministas argumentavam que, por ter sido sempre conduzida por homens, a teologia tradicional em toda a sua história transmitia uma visão incompleta, ou mesmo até distorcida da revelação, silenciando a experiência feminina de fé, a imagem exclusivamente masculina de Deus, a proibição divina de mulheres no altar, a glorificação do silêncio e da obediência feminina foram postos em xeque na mesa. Essa releitura acabou servindo de base para reformas práticas em diversas comunidades religiosas. Por exemplo, no século XX, várias igrejas ao redor do mundo passaram a permitir que mulheres exercessem autoridade religiosa, um movimento amplo e quase inevitável diante das mudanças sociais da época. Hoje encontramos pastoras em diversas tradições cristãs. Esse cenário reflete uma mudança profunda na compreensão do papel feminino dentro da fé cristã. Para muitos, é um sinal de progresso e inclusão. Para outros, um afastamento da ordem bíblica original. Na Igreja Católica, milhões de mulheres protagonizaram movimentos por igualdade dentro e fora da igreja. Mas a doutrina oficial católica sobre o sacerdócio permaneceu firme em excluir mulheres da ordenação sacerdotal. Em 1994, o Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica onde estava escrito categoricamente
historicamente que Jesus escolheu apenas homens como apóstolos e que a igreja não se sente autorizada a mudar essa vontade do Senhor. Assim, mesmo com esse barulho mundo afora, mesmo com essa agitação, continuariam os bispos, os padres, diáconos católicos, restritos ao sexo masculino. E finalizou sua carta falando que o fato de Maria, mãe de Jesus, não ter sido apóstola nem sacerdotisa demonstra que a igreja não exclui as mulheres por discriminação, mas sim por fidelidade ao exemplo e à vontade de Deus. Iremos nos aprofundar nesse assunto, mas primeiro eu preciso que você se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo e eu quis começar logo com uma bomba, direto ao ponto, mostrando tudo que realmente vai contra a Bíblia. Se você quer entender a verdade como ela é, sem distorções, e crescer espiritualmente como nunca antes cresceu com base na palavra de Deus, se inscreva agora, porque o que vem por aí vai transformar a forma como você enxerga o próprio Deus. Muito bem, mas qual seria essa vontade de Deus? Desde o início da história, a narrativa sagrada foi construída em torno de uma estrutura familiar patriarcal. Quando Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, ele não está apenas formando uma linhagem, mas estabelecendo um modelo de aliança que se perpetuaria através das gerações. A promessa era clara: farei de ti uma grande nação. Essa nação começaria pela liderança de homens. Olha o panorama. Jacó teve 12 filhos, e cada um deles deu origem às 12 tribos de Israel, as bases do povo escolhido. Ao longo de toda a história de Israel, isso permaneceu evidente. Os sacerdotes, descendentes de Arão, que faziam a figura do pastor naqueles tempos, eram exclusivamente homens. Do primeiro ao último, os reis de Israel e Judá eram homens, e a única mulher que reinou sozinha, Atalia, não é lembrada como um exemplo positivo, mas como uma usurpadora. Uma mulher que tomou poder à força e levou o povo à idolatria. Mas você pode falar, mas já teve vários reis homens que eram horríveis. É uma perfeita colocação, mas vamos continuar e daqui a pouco nesse mesmo vídeo falaremos sobre isso. Encontramos no Antigo Testamento várias mulheres profetisas, Miriam, Débora, Ruda, e no Novo Testamento, Ana e as 4 filhas virgens de Filipe. Todas foram mulheres usadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo para transmitir mensagens específicas, animar o povo e confirmar a vontade divina. Mas é importante notar que nenhuma delas exerceu autoridade espiritual. Olhe o exemplo de Débora. Ela era juíza, no entanto, sua liderança era civil, não sacerdotal. Ela julgava causas e orientava Israel em um tempo de crise, mas repito, nunca exerceu funções sacerdotais. E talvez alguém mencione que Raquel, esposa de Jacó, era pastora. Sim, mas pastora de ovelhas no literal. Ela cuidava do rebanho de sua família. Esse termo não tem relação com o ministério espiritual de pastor, e sim com o trabalho cotidiano de zelar pelos animais. Quando chegamos ao Novo Testamento e Jesus entra em cena, esse seria o momento perfeito para quebrar mais um dos padrões do Antigo Testamento. Afinal, ele desafiava tradições, confrontava líderes religiosos e tratava as pessoas com uma igualdade que escandalizava os costumes da época. Mas em vez de mudar a estrutura de liderança espiritual, Jesus a reafirma e a aperfeiçoa. Ele eleva a dignidade das mulheres, fala com elas em público, as cura, as ensina e permite que estejam entre os seus discípulos e seguidoras. Ele permitiu que elas o sustentassem financeiramente e fossem as primeiras testemunhas da sua ressurreição, um fato que tem um enorme peso espiritual. No entanto, na hora de instituir o núcleo do novo povo de Deus, Jesus escolhe 12 homens. E não foi por acaso. Assim como Jacó teve 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel, Cristo escolhe 12 para representar o novo Israel. Meu amigo, Jesus não escolheu apenas homens, porque não havia em nenhum canto da terra mulheres fiéis ou capazes. Pelo contrário, ele tinha discípulas profundamente comprometidas com ainda mais fé, como por exemplo Maria Madalena, Marta e tantas outras. Se a intenção de Deus fosse quebrar completamente a estrutura patriarcal, estabelecer uma nova ordem de liderança espiritual sem distinção de gênero, aquele seria o momento ideal. Mas sua escolha tinha um significado teológico e simbólico, não social. Lembra daquela passagem polêmica de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12? Examine agora a continuidade dele. Só para relembrar, no versículo 12, Paulo fala que não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Vocês se lembram disso? Mas no versículo seguinte, ele explica o porquê. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E ele complementa: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo, em uma tacada só, resume o conceito que sustenta toda a liderança espiritual masculina ao longo da história bíblica.
Com essa passagem, ele explica por que patriarcas, sacerdotes e apóstolos foram homens, e também por que a mulher não deveria exercer autoridade espiritual sobre eles. Muitos dizem que Paulo estava apenas falando para o contexto da época, para as mulheres daquela cidade em uma situação específica, mas a justificativa que ele usa vem de mais de 4.000 anos antes dele, a própria criação, quando Deus primeiro formou Adão e depois Eva. Outros afirmam que essa instrução valia apenas para o século I, mas a base de Paulo é mais antiga em relação a ele do que nós somos em relação a Paulo hoje, o que mostra que ele não estava tratando apenas de uma questão cultural, e sim de um princípio. Repare que no momento em que Eva pecou, a maldição caiu apenas sobre ela, apenas sobre a mulher. Eva teria dores ao dar à luz, e isso é algo que só as mulheres têm, correto? Já a maldição de Adão, que seria no caso a terra amaldiçoada, caiu sobre todos os humanos, porque o homem é o líder. A mulher, segundo a própria Bíblia, não eu que estou falando, ela é a auxiliadora. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E quem pensa o contrário está contra a Bíblia. Então a mulher é inferior, estamos dizendo isso. Ela tem uma importância a menos na pregação do evangelho, uma importância a menos em relação à ótica de Deus. É claro que não. O mesmo Paulo fala que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A diferença entre homem e mulher, portanto, não é de dignidade, mas de função. E isso se resume a uma palavra espetacular: o complementarismo. A melhor forma de entender o complementarismo é olhando para a Trindade. Assim como o filho se submete voluntariamente ao pai, sem perder sua divindade ou dignidade, a mulher pode sim se submeter ao homem sem perda de valor, sem a perda de importância ou capacidade. O pai, o filho e o Espírito Santo são iguais em essência, mas diferentes em função. Então a mulher pode ser pastora? Não, é claro que não. William Hendrickson é muito certeiro em dizer que a ave não tente viver debaixo d'água, que o peixe não tente viver em terra seca e que a mulher não queira exercer a autoridade sobre o homem, instruindo-o nos cultos públicos. Por amor a ela e para o bem-estar espiritual da igreja, proíbe-se essa pecaminosa intromissão na autoridade divina. Não faz parte da biologia da mulher. Quer uma prova? A maioria das pastoras provavelmente concorda que deve ser submissa ao marido em casa, certo? Mas como que isso funciona na prática? Se ela reconhece que o homem é o líder no lar, como pode ela ter autoridade sobre ele na igreja, ensinando, aconselhando e até tomando decisões que afetam a fé dele? Isso cria uma contradição. Deus estabeleceu a mesma ordem tanto no lar quanto na casa do Senhor. O homem como líder e a mulher como auxiliadora, como está escrito em Gênesis 2:18. Quando essa ordem se inverte dentro da igreja, a estrutura que Deus criou se torna confusa e perde o sentido. Ela é chamada para ser alguém que completa, fortalece, alguém que coopera com o homem na missão que Deus deu à família. Na Bíblia vemos que a mulher tem um papel essencial na formação espiritual das pessoas e na vida comunitária. Tito orienta que as mulheres mais velhas instruam as mais jovens, ensinando-as a viver com sabedoria e amor. Em Provérbios, a mulher é descrita como o edificador do lar, aquela que constrói um ambiente de fé, de paz e equilíbrio. No capítulo 31 de Provérbios aparece a mulher virtuosa, sábia e espiritual, que contribui para o bem de todos ao seu redor. Nada na Bíblia proíbe a mulher de ser missionária, intercessora, diaconisa ou conselheira espiritual. Pelo contrário, há exemplos de mulheres que falaram em nome de Deus, profetisas que inspiraram e fortaleceram o seu povo, e esse dom profético não parou na antiguidade. Em 1844, após o grande desapontamento, quando milhares de cristãos que seguiam o pregador William Miller esperavam a volta de Jesus naquele ano, a fé de muitos desmoronou. Mas Deus ainda queria falar com o seu povo. Primeiro ele chamou William Foy, um jovem afro-americano piedoso que recebeu visões sobre o retorno de Cristo. Foy começou a contá-las em público, mas enfrentou racismo e rejeição, e acabou se calando. Depois, Hazen-Foss recebeu a mesma missão, mas recusou-se a cumpri-la, temendo o julgamento das pessoas e o peso da responsabilidade. Quando ambos se calaram, Deus escolheu alguém improvável, uma jovem frágil, de saúde delicada e pouca instrução, uma mulher chamada Ellen White. Com apenas 17 anos, Ellen recebeu sua primeira visão, que reacendeu a esperança do movimento adventista e deu novo rumo à fé de milhares de pessoas. Os adventistas a reconhecem como mensageira do Senhor, uma mulher inspirada por Deus para orientar a igreja e restaurar verdades esquecidas. Durante sua vida, escreveu mais de 100.000 páginas, entre livros, artigos e cartas, sobre teologia, educação, saúde, família
e espiritualidade. Hoje, ela é considerada a escritora mulher mais traduzida da história e uma das figuras religiosas mais influentes do século XXI. Essa história traz duas lições excepcionais. A primeira é que Deus pode sim usar de forma abundante mulheres para a pregação do evangelho. Não só pode, como vai. Joel 2:28 diz que vossas filhas profetizarão. Mas ainda assim, mesmo que Ellen White tenha exercido um papel espiritual significativo, nunca foi ordenada pastora, e sim missionária e mensageira profética. A segunda lição é que Deus chamou 2 homens antes de Ellen, mas ele não vai aceitar qualquer pessoa, qualquer um, apenas porque é do sexo masculino. Precisa estar disposto a obedecer e ter a coragem que White teve. Ser homem é uma condição necessária para ser pastor, mas não uma condição suficiente, tá longe disso. Ele deve ser chamado por Deus para a tarefa e se entregar ao chamado, amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. E aí sim, quando os homens finalmente vestirem o manto da plena responsabilidade no ministério, descobrirão que tremendo auxílio as mulheres representam. Comente aqui embaixo agora se você concorda comigo. Caso não concorde, ao invés de me xingar, escreva nos comentários o teu ponto. Eu te prometo que eu vou ler um por um e responder cada comentário. E lembre-se, não somos contra a palavra de Deus. Mostramos com base na própria Bíblia o que realmente vai contra ela.